Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Sejam todos bem-vindos a este momento especial, um momento de estudo e reflexão, através do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido irmão Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier. Este presente do céu é composto por 180 capítulos. E hoje eu tenho a tarefa grandiosa de trazer o capítulo 134 para reflexão. Esse capítulo, o Emmanuel deu o título de Basta Pouco. O título já é bem sugestivo. Traz consigo o significado. Muito sem Jesus não é nada. Pouco com Jesus é muito. Pelo fato, de Jesus ser o Filho do Homem, se esperava que ele viesse a este mundo, com grandes espetáculos, ter influência de vários dirigentes de grandes nações, chegar com trovões, rojões, e, no entanto, ele nasceu numa manjedoura, um lugar simples. Não tinha grandes amigos, também não precisava. Jesus sempre procurou ser humilde, sempre procurou ir até quem precisava, e não aos grandes reis. Ele poderia muito bem ter influenciado o Império Romano. No entanto, ele fez o inverso. Ele mostrou a sua humildade, o seu amor pelo próximo. No final do seu martírio na cruz, o povo perguntava: cadê o seu poder? Por que você não desce daí? Mas Jesus até poderia, mas ele iria contra o que o Pai determinou a ele. Então, nosso irmão Emmanuel vai lá no Evangelho de João, no versículo 14, parágrafo 22, onde Judas Tadeu, não Iscariote, pergunta a Jesus: Senhor, de onde vem de que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Judas Tadeu, ele queria saber por que Jesus, em vez de pecar só aquele pequeno grupo e não uma grande multidão, se apresentar ao mundo como o Filho do Homem, aquele que tinha um poder sobre a terra e sobre o céu. Mas, no entanto,
o mundo ainda não estava preparado para essa grande formatação profunda. Muitos ainda se perguntam por que Jesus nasceu numa manjedoura? Por que essa simplicidade toda? Mas era verdade. Jesus veio no estábulo. Durante a sua vida, não demonstrou ornamentação de riquezas, joias, ouro. Não. Procurou a simplicidade. Não se aproximou do Império Romano para conquistá-lo. Durante a sua trajetória, Jesus reuniu os seus discípulos e faziam com eles, e também com alguns amigos, passava os ensinamentos, fazia algumas curas, porque ele queria preparar um pequeno grupo, para que esse grupo, quando ele fosse embora, pudesse divulgar as suas palavras, os seus ensinamentos. Mas mesmo assim, com toda essa dedicação aos seus discípulos, ele foi traído. Mas nem por isso ele perdeu a fé de transformação na humanidade. Jesus não tinha grandes metas, ou seja, coisas grandiosas. Não pensava em sair distribuindo trovões, relâmpagos. Não. Ele preferia se mostrar ao mundo na sua humildade e no seu amor ao próximo. E ele sempre procurou ensinar aqueles que realmente precisavam da sua palavra. Seria muito fácil para Jesus dominar qualquer exército. Porém, a sua humildade e o seu amor sempre prevaleceu. E todos os seus prodígios eram sempre lembrados, que deveriam ser ocultos. Não deveriam ser revelados ao mundo, porque ainda não estava ainda o mundo preparado para esse tipo, né, de coisa. E Jesus, caminhando lentamente, foi introduzindo essa grande mudança que vemos até hoje acontecendo. E Jesus sempre, quando curava, ele falava: não fui eu que curei, foi a sua fé. Será que em algum momento da nossa vida a gente não fez prevalecer o nosso poder? Será que em algum momento nós não queríamos sobressair pela nossa capacidade?
até mesmo numa instituição espírita. O nosso conhecimento, a nossa influência espiritual não quis prevalecer sobre os demais. Nós tínhamos até conhecimento espiritual para ensinar, mas nem sempre podemos praticar. Ou podemos, praticar. Será que o basta pouco é a nossa grande meta da vida? E você já pensou? O que Jesus quer de você? Você já pensou nisso? Se você estivesse de frente para Jesus, o que você diria para ele? Jesus, graças a Deus eu sou rico. Ou sou um grande político. Eu estudei muito, sou um doutor. O que diria Jesus? Jesus diria: basta pouco de vocês. Apenas eu quero que vocês sejam exemplos de humildade e de amor e que repasse as minhas palavras, ajudando assim a grande reforma deste mundo. E não só a nossa reforma íntima. E que ainda não é tempo ainda de não mais existir a igreja, de não mais existir os templos, de não mais existir as congregações e as abadias. Porque ainda temos muito que evoluir. Mas um dia seremos só uma religião. Um dia todos nós viveremos o Cristo. Como o apóstolo Paulo, que disse: não mais vivo, quem vive em mim é Jesus. Um dia chegaremos lá. E devemos lembrar sempre que a nossa procura tem que ser a Jesus. O que aprendermos, temos que repassar para aquele que não sabe ou não tem uma chance de estudar. Então vamos agora passar para o capítulo direto. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais,
em troféus revolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz a manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeota singela e, só com isso, prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se opõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunais sanguinolentas. Apenas compreende espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos quais dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as argumentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a sua remodelação terrestre. E até hoje, as suas palavras são fontes vivas e transformadoras, que continuarão ainda por toda a eternidade. Para terminar esse capítulo tão lindo, que nos trouxe reflexões para o nosso dia a dia, eu quero sugerir que o capítulo 14 do Evangelho de João fosse uma leitura nossa diária. Porque nesse capítulo está resumido toda a doutrina de Jesus. Tudo o que devemos saber e praticar. Graças a Deus, estamos encerrando esse capítulo 134 e eu agradeço por este momento, agradeço pela atenção, agradeço a direção da Casa do Irmão Benedito por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu deixo aqui o convite para a próxima terça-feira, para mais um capítulo deste grandioso presente que foi nos dado pelo nosso irmão Emmanuel. Muito obrigado. Fiquem com Deus.